Junho é o mês da visibilidade LGBTQIA+. Eu tenho uma dificuldade com siglas, me desculpem, pessoal. E eu queria trazer muito esse vídeo nessa data. Inclusive, queria começar o mês assim, eu estava com uns problemas de saúde. Não pude, mas estou trazendo agora. Ainda estamos no começo do mês. E hoje, logo depois da vinheta, X-Men, principais personagens, Homem de Gelo. Um vídeo que eu já estava devendo, o último dos X-Men originais, que eu reservei para uma data como essa. Então, não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men, principais personagens, Homem de Gelo. Como eu falei na abertura, esse é o mês da visibilidade LGBTQIA+. O dia, inclusive, é o dia 28 de junho, coincide com o meu aniversário. Eu queria trazer um vídeo especial já no começo do mês. Tive os problemas de saúde, os mesmos problemas que atrasaram os últimos vídeos ali sobre a série X-Men 97, que também saíram um pouco depois da série ter acabado, infelizmente. Mas estamos aqui, né? Fiz alguns relançamentos, você acompanha esses relançamentos aqui no canal. Os vídeos mais recentes são vídeos ou na íntegra do jeito que eram, ou vídeos até reeditados, com acréscimo de imagens, porque eram vídeos mais antigos, mas vídeos que já estavam gravados, né? Que já estavam inclusive no canal, porque eu não pude gravar porque não estava muito bem. Mas agora estou trazendo aqui um vídeo inédito, contar a história do quinto X-Men original, aquele que eu ainda não tinha citado, o Homem de Gelo. O Homem de Gelo ganhou uma mudança importante no seu cânone, que foi o seu acréscimo, né, a sua inclusão na comunidade LGBT, a revelação de que na verdade ele sempre foi homossexual, mas não assumia isso, mantinha dentro de si, por acreditar que não ia ser aceito, por já acreditar que tinha dificuldades demais em ser mutante. Eu gostei muito dessa mudança, eu achei muito importante, não só do ponto de vista da representatividade, como também achei que escolheram o personagem certo. Inclusive, montando o cânone para fazer esse vídeo, montando o roteiro, eu percebi o tipo de relacionamento que o Homem de Gelo tinha, os relacionamentos heterossexuais dele, todos todos são muito superficiais. Teve um ali mais importante, todos parecem uma coisa ali de quem estava tentando se mascarar, se esconder. E eu achei que combinou bem. Um outro personagem, talvez ali, não saísse tão bem com essa alteração. E eu acho muito importante um dos personagens do grande escalão, né, que pese que o Homem de Gelo é um dos X-Men originais, mas raramente teve revista solo, minissérie, mas é sim um personagem do grande escalão e que representa essa comunidade tão importante. Inclusive, antes de eu entrar no cânone, já queria fazer alguns avisos para vocês, os avisos típicos, né? Curte o vídeo se você está gostando do formato, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. As revistas que eu citar aqui, que fazem parte do cânone do Homem de Gelo e que estiverem disponíveis para venda na Amazon, vão estar no link aqui na descrição. Então, quando você compra por esse link, você ajuda o canal Fator X. As revistas mensais, edições recentes, lançamentos mutantes, edições especiais, mesmo não tendo a ver com o Homem de Gelo, mas sendo recentes, também estarão aqui na descrição. E a mesma coisa, comprando por esses links, você ajuda o canal Fator X. Então esses são os nossos avisos de praxe. Você já está acostumado, mas eu queria dar mais um. Aqui ajuda, gente. Deu um trabalhão pesquisar esse vídeo. Todo mundo merece respeito. Não vão me colocar comentário homofóbico aqui, beleza, pessoal? Vamos fazer esse combinado aqui? Ofender não é liberdade de expressão. E isso de sair em defesa do personagem original, olha, esse discurso já cansou, tá? Então eu não quero polemizar aqui. Isso não era para ser motivo de polêmica. Todas as pessoas que existem na nossa sociedade, que existem na nossa comunidade, têm que ser representadas em todas as mídias. É muito bom, ajuda a fraternidade, ajuda a aceitação, ajuda a própria pessoa a se identificar no material que está lendo, inclusive desde a infância. Ensina seu filho a aceitar melhor uma pessoa que talvez não seja tão parecida quanto ele. E ensina, às vezes, ele a se aceitar como ele é. E você ainda não percebeu. Então, por favor, não vamos tumultuar. Eu vou emendar, porque esse vídeo ficou bem longo. Eu ainda não gravei, mas o roteiro está muito longo. Cheio de imagens, o Homem de Gelo é um personagem que participou de várias equipes, foi e voltou no tempo como os 5 originais fizeram recentemente, fez parte de Vingadores, em que pese que eu estou na dúvida se eu vou citar isso aqui mesmo, porque foi por um dia só. E tudo isso vai deixar um vídeo bem longo, tá? Então eu quero passar direto para o cânone do personagem. Então vamos lá para essa parte agora. Robert Louis Drake, o Homem de Gelo, ia manifestar seus poderes ainda na adolescência, após ser ameaçado por um valentão e acabar fazendo isso na frente de todos, o que ia gerar vários problemas para ele. Isso é mostrado posteriormente na revista X-Men, e essas histórias você encontra compiladas em Fabulosos X-Men edição definitiva números 2 e 3, mas ele quase foi linchado pela população
O xerife local o prendeu nem tanto por preconceito, mas para evitar o linchamento. Na cadeia ele foi procurado por Ciclope, que já tinha sido recrutado pelo Professor X e levado aos X-Men. Claro, isso não foi muito fácil, o Ciclope quase foi linchado junto com ele. Eles quase foram enforcados pela multidão durante a fuga na cadeia. E o próprio Professor X teve que intervir e entrar na mente dessas pessoas para poder salvar a vida dos dois adolescentes. Depois disso, então, ele faria parte dos X-Men e nós veríamos os eventos de X-Men número 1, que saiu em Fabuloso X-Men edição definitiva número 1 da Panini. A gente vê lá ele em seu primeiro confronto como X-Men ao lado dos demais companheiros e de Jean Grey contra Magneto. A partir daí, ele ia, então a equipe ia se tornar pública, ia ter várias missões, sempre com o Homem de Gelo. Inicialmente, com uma aparência semelhante a de um boneco de neve gigante, porque ele se cobria de neve inicialmente. Depois, a gente vai ver o momento em que ele aprende a ter mais controle dos seus poderes e começa a manifestar a forma que a gente conhece melhor, essa forma de um homem feito de gelo realmente. Mas, ali ainda no começo da sua carreira como X-Men, uma viagem no tempo ia afetar a vida dos 5 membros da equipe, dos 5 membros originais. O Fera, vindo do futuro, após os eventos de Fabulosos X-Men Revolução, quando o Ciclope ia formar uma equipe fora da lei de X-Men, o Fera volta então ao passado e pega e recruta os 5 X-Men originais, inclusive o Ciclope mais jovem, e leva para o presente para que eles possam ver o que vão se tornar. E também na expectativa de que o Ciclope, confrontado ali com sua versão juvenil, mude de ideia. Bom, esses X-Men acabaram não voltando para o passado tão cedo, ficaram um longo período no presente, inicialmente porque não queriam voltar, depois porque não era possível voltar, eles não sabiam porquê, mas não conseguiam voltar ao seu passado, e o Homem de Gelo foi um dos 5 X-Men que permaneceu. Toda essa fase é coberta em encadernados recentes da Panini, sempre sob o título Novíssimos X-Men, com um outro crossover que tem só o nome X-Men, como é o caso de A Batalha do Átomo, O Julgamento de Jean Grey e a Saga do Vórtice Negro. E foi durante essa estadia, no passado recente do universo Marvel, vamos chamar assim, que uma descoberta importante foi feita sobre o Homem de Gelo, sobre sua vida pessoal, podemos chamar assim. Acontece que a Jean Grey, que foi trazida do passado, ainda não tinha descoberto seus poderes telepáticos, operava apenas como telecinética. O Professor X tinha colocado bloqueios em sua mente que a impediam de acessar sua própria telepatia. Acontece que o choque de vir para o presente, descobrir que inclusive no presente ela estava morta. O presente que eu falo é esse passado recente, né? Porque isso já aconteceu há algum tempo na cronologia mutante. Então, esse choque todo transformou Jean Grey e fez com que ela manifestasse sua telepatia e se libertasse dos bloqueios do Xavier antes de todo o preparo que ela ia receber lá no passado, se tivesse continuado sem sua viagem no tempo. Isso produziu uma telepata bem enxerida, muitas vezes contra sua própria vontade de simplesmente ouvir os pensamentos das pessoas, outras vezes porque ainda não tinha tido todo o aprendizado de ética mutante que o Professor X poderia lhe oferecer, e muitas vezes entrando mesmo na mente das pessoas, controlando elas, nunca de maneira maligna, mas muitas vezes de uma maneira meio entrona. E foi assim que, perto do fim dessa fase, já no arco Os Utopianos, num dos últimos encadernados dos Novíssimos X-Men, que a Jean Grey constatou que Bob, na verdade, era homossexual e que estava escondendo isso dos amigos, mas que estava pensando mais nessa característica agora que estava nesse passado recente, onde ele encontrou uma sociedade que aceitava isso melhor do que a sociedade na qual ele vivia originalmente com os X-Men. Então ela confrontou ele com essa verdade, ele admitiu, e posteriormente, na conclusão mesmo dessa fase, no apagar das luzes dessa fase, no último encadernado de Fabulosos X-Men, ela e o próprio Bob, jovens, confrontaram o Homem de Gelo adulto sobre por quê. Porque se ele era gay, porque eles eram a mesma pessoa, né? Só em momentos diferentes da vida, porque ele nunca tinha se assumido. E o Bob admitiu que na época em que ele vivia, com tudo que ele estava passando, inclusive a pressão de descobrir que era mutante, ele tinha decidido que pelo menos uma parte de sua vida ia ser, vamos colocar assim entre aspas, mas na visão dele naquela época, ia ser normal. Então ele decidiu suprimir essa parte da sua vida e ocultar isso. Mesmo com o fim da fase Nova Marvel, os 5 X-Men originais iam permanecer no presente durante um tempo, pois ainda não tinham solucionado o problema da sua viagem no tempo, agora ela parecia impossível, toda vez que eles tentavam voltar no tempo eles não conseguiam. Nas vezes em que eles conseguiram, encontraram outros X-Men originais em seu lugar, quer dizer, personagens iguais a eles, versões deles mesmos, mas que eles se lembravam que não eram eles, né? Então eles tinham essa dificuldade de não saber o que estava acontecendo, acharam que o tempo tinha se corrigido e não conseguiam então retornar. Ficando mais tempo aqui, a equipe mudou de composição. Jean Grey se associou aos X-Men de Tempestade e Kitty Pryde, a Jean Grey jovem. Os outros X-Men originais formaram uma outra equipe, também de novíssimos X-Men, que teve um segundo volume na revista mensal publicada pela Panini. E foi nesse período, já prestes ali
a guerra entre mutantes e inumanos, com as tensões crescendo entre as duas raças, que o Bob ia conhecer seu primeiro namorado, Romeu, um inumano. Ele ia levar um tempo a perceber que o cara é um inumano, um de seus adversários ali, é claro, como X-Men e campeões da diversidade, eles rapidamente superariam essa barreira, né, de serem pessoas de raças distintas, isso era óbvio, mas tinha as tensões de que as duas raças estavam realmente quase entrando em guerra. Mesmo assim, os dois acabaram mesmo virando namorados, a gente pode ver isso mais adiante na revista dos All New X-Men, dos novíssimos X-Men, já no meio do confronto, inclusive aberto entre inumanos e X-Men. E eles conseguiram sustentar um relacionamento durante um tempo, apesar da saga propriamente dita. Só que isso ia ser encerrado porque os X-Men originais iam descobrir como voltar ao passado. Primeiro eles iam descobrir em uma revista que o tempo não havia se corrigido, que as versões dos X-Men que eles encontravam quando voltavam no tempo eram uma fraude, era um grupo de vilões se passando pelos X-Men, tentando usurpar o lugar deles. E depois iam perceber que quanto mais eles permaneciam aqui, mais havia o risco do tempo realmente se quebrar todo, né? Eles não deveriam permanecer tanto tempo deslocados no tempo. E aí, com a ajuda de uma versão mais jovem de Cable, eles foram devolvidos à sua época original, sem memórias de todo o seu percurso aqui nesse passado recente do universo Marvel. A gente viu isso durante a saga Extermínio, nos números 34 e 35, do terceiro volume da revista X-Men, publicado pela Panini. De volta então ao passado do universo Marvel, sem memórias, o Homem de Gelo voltou à sua vida normal, vida essa na qual ele ocultava sua sexualidade. Então a gente vai ver ao longo da revista dos X-Men vários relacionamentos curtos, sempre muito infantis, sempre com uma postura muito infantil da parte do próprio Homem de Gelo com várias mulheres. A gente vai ver aí com a Polaris, membros dos X-Men, que vai ingressar na equipe depois, isso já com a equipe, inclusive com uniformes individuais, né? A equipe já mais para jovens adultos e não mais adolescentes ou pré-adolescentes. A gente vai ver vários pequenos namoricos desse, mas a estadia dele nos X-Men ia durar pouco, porque ia chegar a saga de Krakoa, ia chegar Giant Size X-Men número 1, e o Bob ia ser feito prisioneiro junto com os outros X-Men, inclusive com a própria Polaris, que a essa altura já tinha optado por um relacionamento com Destrutor, o irmão do Ciclope, né? Mas todos eles iam ser prisioneiros de Krakoa, iam ser libertados pelos então novos X-Men, Wolverine, Tempestade, Pássaro Trovejante, Noturno, Colossus, e iam se aposentar após isso, né? Apenas o Ciclope ia permanecer com os X-Men e depois Jean Grey, que ia acabar voltando à equipe aos poucos. Mas o Homem de Gelo não. Iria levar uma vida, então, normal, aparentemente, ia inclusive tentar terminar sua graduação, porque ele não tinha terminado seus estudos na Escola Xavier, ele era o mais novo dos X-Men. E aí ele vai para a UCLA, lá ele ainda tem superpoderes, ainda é um super-herói, e uma situação ali, umas arpias procurando divindades grego-romanas no meio da rua, uma aventura que envolveu o Hércules, ia levar ele a fazer parte dos Campeões. Os Campeões, esse é um grupo que ia ter uma duração até que razoavelmente longa, com a participação do Homem de Gelo, com a participação do Anjo, do Motoqueiro Fantasma original. Essa equipe teve pouca publicação no Brasil, mas os números dela que saíram aqui saíram na revista Heróis da TV, da antiga editora Abril. Mas a equipe era muito disfuncional, seus membros se separaram, voltaram cada um para o seu lugar, e foi o caso também do Homem de Gelo. O Homem de Gelo, inclusive nesse interim, após ter deixado os Campeões, ele ainda ia se reunir aos seus antigos amigos X-Men, o Fera, o Anjo e o próprio Hulk numa luta contra o Molde Mestre. Luta essa que também está compilada em Fabulosos X-Men edição definitiva, aí no caso no número 6, mas eles não estavam de volta aos X-Men. O Homem de Gelo ia voltar a se associar a outros X-Men originais, sempre o Fera e o Anjo, em uma outra equipe. Os três juntos iam substituir os defensores originais, Doutor Estranho, Hulk e Surfista Prateado. Iam fazer parte ali de uma nova equipe de defensores. Isso a partir do número 125 da revista, ganhou o sufixo New Defenders. E eles iam ser membros da equipe até sua conclusão, no número 152. Só a conclusão do título, inclusive, foi publicada no Brasil pela editora Abril, na revista Informativo do Capitão América. A equipe ia acabar depois que, controlada por uma entidade, a Serpente da Lua ia matar vários de seus membros. Eles iam conseguir resolver esse problema, mas a equipe ia deixar de existir depois disso. E aqui entram os eventos de um encadernado recente lançado pela Panini, da linha Marvel Vintage. É o caso de A Ascensão da Fênix, porque aqui a gente já tem a fundação do X-Factor, a descoberta por parte dos demais X-Men originais de que Jean Grey não havia morrido durante a saga da Fênix Negra, o despertar então da verdadeira Jean Grey, que estava em êxtase na Baía da Jamaica, e a fundação dessa equipe, que era uma reedição dos X-Men originais, mas com uma nova missão. Inicialmente, o X-Factor era um grupo que fingia caçar e capturar mutantes, para na verdade salvá-los da perseguição humana,
Tática essa que alimentava o frenesi anti-mutante. Depois ali de 26 edições do título, a revista ia dar uma guinada quando, durante a queda dos mutantes, o X-Factor ia se revelar como um grupo de super-heróis mutantes, e não caçadores deles. Isso foi publicado recentemente em português, não tão recentemente assim, mas como parte do especial A Queda dos Mutantes, em 3 partes da Panini. Nesse período, o Homem de Gelo ia ter um relacionamento mais duradouro desses relacionamentos que ele arranjou enquanto não assumia sua verdadeira sexualidade, foi com Opal Tanaka. Ela surge nas páginas da revista X-Factor, vai se encontrar com ele numa história que foi publicada apenas em X-Men em formatinho da editora Abril. O relacionamento deles ia ficar um pouco mais sério, inclusive já perto da conclusão, já perto do fim da participação dos X-Men originais no X-Factor, o Homem de Gelo ia, junto com toda a equipe, resgatá-la, porque ela tinha ali uma ligação com uma família japonesa ligada à Yakuza e com uma rede de ciborgues assassinos, e tinha um casamento arranjado, do qual ela foi libertada pelo próprio Homem de Gelo e trazida de volta aos Estados Unidos. Eles iam manter o namoro, mas o Homem de Gelo ia retornar aos X-Men, fruto da conclusão dos eventos mostrados em A Saga da Ilha Muir. O antigo X-Factor, que eram os X-Men originais, e os então X-Men iam se fundir novamente sob a liderança do Professor X. A gente ia ver a divisão deles em 2 equipes durante a Gênese Mutante, e o Homem de Gelo ia passar a fazer parte, inclusive, da equipe Dourada, liderada por Tempestade. Inclusive, na primeira missão da equipe Dourada, a gente ia ver Emma Frost, a Rainha Branca, entrando em coma, o que ia ser muito importante para o cânone do Homem de Gelo mais adiante no futuro. Nesse período de retorno aos X-Men, Opal foi cada vez mais sumindo da vida do Homem de Gelo, até que em Uncanny X-Men 305, no Brasil mais recentemente publicado em X-Men As Maiores Sagas, A Aliança Falange, os dois terminaram o relacionamento. Opal terminou com ele, que novamente voltou a se comportar como um menino, voltou a se comportar de maneira irresponsável e chegou a usar ela de isca para a Falange no começo da saga. Aí ela não tolerou mais e foi o fim do relacionamento dos dois. Pouco depois disso, a Rainha Branca, que lá na primeira missão da equipe Dourada dos X-Men tinha entrado em coma, ia despertar, mas não no seu corpo, no corpo do Homem de Gelo. E durante esse período em que ela ficava ocupando o corpo dele e ele no banco do carona, ela ia usar os poderes dele de maneiras que ele nunca imaginou usar. A gente ia ver que o Homem de Gelo não se cobre de gelo, como a gente tinha a impressão lá quando ele era um boneco de neve, e mesmo depois, quando ele apareceu já nessa forma que imita gelo mesmo. Mas ele se torna gelo, podendo inclusive assumir formas distintas, alterar realmente sua massa. Ele já tinha feito isso uma ou outra vez, mas normalmente apenas inchando o seu corpo, parecendo que estava apenas se cobrindo mais de gelo. Mas agora fica claro que ele tem um controle em nível molecular do seu poder, só que ele próprio não usa. A Rainha Branca usou o poder dele melhor que o cara. Isso ia deixar ele com uma pulga atrás da orelha quando ele voltasse a controlar seu corpo e a Rainha Branca voltasse para o seu corpo original, mas ia ser mais uma pista da sua mutação secundária, da falta de limite para os seus poderes, do fato dele ser um mutante de nível ômega. Outra dessas pistas veio durante a saga Massacre, na luta contra um arauto do Massacre. O Homem de Gelo teve seu peito explodido e mesmo assim continuou vivo enquanto estava na forma de gelo. E aí teve que lhe dar um tempo para reconstruir seus órgãos e então voltar à forma humana. Mas um momento que ficou claro que o seu poder era único e que tornava ele praticamente imortal. Bom, após essa revelação e após lidar com o massacre, outros problemas começaram a surgir. A histeria antimutante voltava a crescer depois do massacre. Graydon Creed era o candidato mais cotado para assumir a presidência dos Estados Unidos. Notório líder do grupo Amigos da Humanidade, inimigo dos mutantes, responsável por linchamentos e assassinatos de mutantes indefesos. Durante a campanha de Graydon Creed, pai de Bob, um homem muito duro, carrancudo, extremamente exigente, que nunca aceitou o Bob ser mutante, deixava bem claro que não concordava com a sua associação aos X-Men, isso apareceu em vários momentos, acaba espancado pelos Amigos da Humanidade, que vai fazer com que o Homem de Gelo deixe os X-Men por um tempo para cuidar de seu pai e acompanhar sua recuperação. É claro, essa histeria continuaria crescendo, o que nos levaria à Operação Tolerância Zero, onde o Homem de Gelo voltaria à equipe e com um papel muito importante. Aqui nós veríamos que com os X-Men capturados por Bastion e mutantes fugindo por todo o globo dos tentáculos dessa operação, o Homem de Gelo fundaria uma nova equipe de X-Men, resgatando alguns dos mutantes que estavam na lista de captura da Operação Tolerância Zero. Assim ele levou para a equipe a doutora Cecília Reis, Medula, antiga inimiga da equipe, durante um curto período de tempo, Sabra, mutante, mas que atuava como agente do Mossad israelense. E, inclusive, é essa equipe formada por ele a responsável direta
pela derrocada de Bastion e por sua prisão no final da história. Após tudo isso, o momento mais importante no cânone de Bob Drake, junto às histórias dos mutantes, seria justamente durante a Dinastia M, quando aparentemente ele também perderia seus poderes graças a Feiticeira Escarlate e o famigerado Chega de Mutantes. Aparentemente. O que a gente ia descobrir depois, nas páginas da revista X-Men, é que na verdade ele estava sofrendo de um bloqueio, não estava acessando seus poderes, mas o problema de Bob era apenas psicológico. Assim, ele voltou a manifestar seus poderes após essa constatação e voltou à equipe de X-Men, permanecendo a partir daí com um grande período no qual ele não teve protagonismo. Mas no qual ele teve vários desses relacionamentos curtos, nos quais ele se enganava as pessoas, e fica bem claro pela qualidade desses relacionamentos. Então ele volta a ter uma proximidade com Polaris nas páginas da revista Uncanny X-Men, não vai dar certo. Depois, até com Mística ele se envolve e visivelmente ela o está enganando. Após o cisma, saga na qual ele fica do lado de Wolverine e vai para a escola de Grey que Wolverine funda para ensinar os jovens mutantes. Ele vai ter um breve relacionamento com Lince Negra, com Kitty Pryde, que também foi junto com Wolverine a atuar na nova escola depois que ele rompeu com o Ciclope. Esse relacionamento vai durar muito pouco tempo. Acontece que no auge do confronto entre Vingadores versus X-Men, ele abandona a escola de Jean Grey e se associa a Ciclope. Ele muda de lado e fala, não, peraí, o Ciclope está certo, sim, os mutantes devem voltar, e se associa a ele. E no finalzinho da conclusão, deixando a Lince Negra do outro lado, isso vai fazer com que ela rompa com ele. E depois os X-Men vão perceber que o Ciclope está realmente fora de controle, possuído pela Fênix, e vão se voltar todos contra o Ciclope, inclusive o próprio Homem de Gelo. Então ele se adiantou em tomar a decisão, e depois se viu tendo tomado a decisão errada, pelo menos aparentemente. Com mais esse relacionamento encerrado, o Homem de Gelo continua então atuando ao lado dos X-Men. E aí a gente vai chegar ao momento em que os jovens X-Men foram transportados do passado mais distante para o universo Marvel até esse passado recente, que foi a fase Nova Marvel. E aí nós vamos ver pela ótica do Homem de Gelo adulto o encontro dele com o Homem de Gelo jovem, a constatação que na verdade ele é homossexual, e a partir daí ele decide então se assumir, a partir desse confronto que ele havia esquecido, uma discussão dele com ele mesmo jovem, mas a versão jovem voltou para o passado e teve sua memória apagada, então ele só vai saber disso quando ele se encontra novamente com sua versão jovem lá na Nova Marvel. E a partir daí ele vai ter uma nova postura, e a gente vai passar então a ver os relacionamentos definitivos do Homem de Gelo. Então, primeiro no período em que os jovens X-Men ainda estavam deslocados no tempo, existindo ao mesmo tempo que ele ia se envolver com o segundo Pyro, personagem que não era um vilão, que foi manipulado por Mesmero por ter os mesmos poderes do Pyro original, para fazer parte de uma nova Irmandade de Mutantes. Esse cara ia ser libertado pelos X-Men, ia se envolver brevemente com o Homem de Gelo, e depois, já na fase de Krakoa, ele se envolver com o irmão de Emma Frost, Christian Frost. Eles parecem mais estar curtindo ali, mesma época na qual ele vai fazer parte dos Carrascos de Lince Negra, já na fase com Jonathan Hickman à frente dos X-Men. E o Homem de Gelo vai cada vez mais usar seus poderes como um mutante de nível ômega, se demonstrando cada vez mais poderoso e mais autoconfiante. Isso vai culminar na sua eleição para os X-Men. Ele faz parte, inclusive, dos atuais X-Men eleitos no Hellfire Gala de Krakoa e atua como um super-herói, mutante e homossexual assumido. Personagem ideal para a gente trazer no comecinho desse mês, que vai culminar com o dia da visibilidade LGBTQIA+. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!